Neste problema que estamos diante dele agora, nós temos uma partícula de massa m e esta partícula está a uma distância d, lembrando que distância de um ponto até o plano é a menor distância até o plano. Ele está a uma distância d do plano. Essa partícula se encontra, portanto, num ponto que dista d do plano. Claro que ela pode estar acima ou abaixo do plano, mas eu vou considerar o caso da partícula acima do plano. E a gente vai comentar também no caso em que ela esteja abaixo do plano, porque essa é uma outra possibilidade, né? A pergunta que se coloca é o seguinte: tendo em vista que essa distribuição de massas ao longo de um plano infinito, distribuição essa caracterizada por uma densidade sigma, essa distribuição de massas sobre o plano produz um campo gravitacional. Ora, a força que age sobre esta partícula de massa m é igual a m vezes o campo gravitacional gerado por essa distribuição de massas. Nós já havíamos calculado o campo G. O campo G é igual a menos 2 vezes π vezes a constante da gravitação universal vezes sigma vezes z sobre módulo de z. Portanto, depende de z, mas é uma dependência que envolve apenas os pontos acima e abaixo da distribuição de massas. Ora, a partir desta expressão aqui, eu concluo que a força sobre esta partícula de massa m é igual a menos 2 vezes π vezes g vezes sigma vezes m. Portanto, aqui eu vou colocar m vezes sigma. E, finalmente, eu tenho z sobre módulo de z vezes k. Ora, a força só tem a componente z. E essa componente z é tal que, para z maior do que zero, a componente z da força, Fz, é igual a menos 2 vezes π vezes g, g é a constante da gravitação universal, vezes a massa da partícula, vezes a densidade superficial de massa, que é admitida constante ao longo do plano. E, finalmente, aqui, como z é positivo, módulo de z é igual a z. Consequentemente, isto aqui é igual a 1, e eu tenho essa expressão aqui para a força. A força é uma força atrativa, claro, porque nós estamos falando aqui da força gravitacional, de forma que esta força, como a gente pode ver olhando aqui em termos de componentes, essa força é uma força atrativa. Ela atrai esta partícula de massa m
para o plano. A tendência é exercer uma força de tal maneira a que esta partícula caia sobre o plano, porque esta força é uma força atrativa. É por isso que temos aqui o sinal menos. A componente z para z maior do que zero, acima, portanto, esta força aponta sempre em direção ao plano. É uma força atrativa. Se eu considerar o caso em que z é menor do que zero, então esta força, a componente dela é tal que Fz é igual, agora veja, nesse caso em que z é menor do que zero, módulo de z é igual a menos z. Portanto, aqui agora aparece o sinal menos. Agora eu tenho 2 vezes π vezes g vezes m vezes sigma. Aí você diria, peraí, mas então essa não é uma força atrativa? É uma força atrativa, porque agora eu estou considerando, na realidade, a situação na qual eu estou abaixo do plano. Z maior do que zero é para cima, e agora estou numa região que é abaixo, Z menor do que zero. Nesse caso, a força é atrativa, sim, porque eu estou considerando agora a componente Z, né? E neste caso a força tem o sentido oposto ao caso anterior. Sim, é porque a força é atrativa. Se ela estiver aqui neste ponto, ela vai ser atraída para o plano. E, portanto, esta componente da força é positiva. É o que nós temos aqui. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um comentário. Na realidade, pelo que nós estamos vendo aqui, a força não depende da distância onde se encontra a partícula. É claro que é um caso peculiar, porque o plano é infinito, né? Então produz uma força que é uma força constante. Uma força constante. De novo, quero lembrar que isso é muito peculiar, na verdade, né? Mas é assim, não depende da distância d. Então a força não depende da distância d. Ora, o próximo passo seria, a partir da força, a gente determinar, né, a energia, né, a energia potencial gravitacional. Porque quando a gente fala de energia, a gente fala de energia potencial gravitacional. Eu tenho duas formas de determinar a energia potencial gravitacional. Claro que as duas formas são inteiramente equivalentes, né? Uma delas é dizer, bom, como a força só tem a componente Z, né, e ela depende só de Z, então eu posso escrever o seguinte: Fz é igual a menos, como a energia potencial vai depender só de Z, então eu posso escrever esta expressão aqui. Ou seja, Fz é igual a menos du dz. E, consequentemente, eu vou escrever que U de Z menos U de Z0 é igual a menos a integral da força quando eu considero pontos entre Z0 e Z, e aqui na realidade eu estou efetuando a integral de Fz dz. Ou seja, é basicamente o trabalho realizado pela força
quando eu me desloco de um ponto Z0 até um ponto Z. Ora, como essa força é constante, nós concluímos que, para forças constantes, U de Z é igual a U de Z0 e agora menos Fz menos Fz de Z menos Z0. Ora, eu posso considerar, por exemplo, o ponto Z0 como sendo igual a zero, Z0 igual a zero, eu vou tomar U de Z0 igual a zero e obtenho, portanto, que U de Z igual a menos Fz vezes Z. Ou seja, derivando, para a gente verificar isso de novo, né, eu tenho aqui menos a derivada de U de Z com respeito a Z, já que Fz é constante, é igual a menos Fz. Portanto, a conclusão é a seguinte: a energia potencial da partícula de massa m é tal que U de Z é igual a menos Fz vezes Z. E isso vale tanto para os pontos acima quanto para os pontos abaixo. Ora, lembrando que Fz tem esta expressão aqui, eu concluo que U de Z é igual a menos, com aquele menos, dá mais, então é 2 vezes π vezes g vezes m vezes sigma vezes z. Vezes z. Eu tenho aqui, portanto, a expressão para a energia potencial como função de z. Ora, nesse caso aqui, z é igual a d. Consequentemente, a energia potencial a uma distância d é U para z igual a d, e, portanto, U de d, como função da distância, é igual a 2 vezes π vezes g vezes m vezes sigma vezes d. Eu tenho, portanto, a expressão para a força, que não depende da distância, mas eu posso calcular a força sobre esta partícula, e eu tenho também a expressão da energia potencial, e essa sim depende da distância, mas depende de uma forma linear. É claro que a gente considerou a energia potencial, nesse caso, como sendo igual a zero para a distância igual a zero. O fato é que a energia potencial depende linearmente com a distância e a força não depende da distância da partícula.